paz de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra a vossa Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Eu quero aqui externar minha gratidão ao departamentos que nos convidou, o pastor Juscelino, o nosso irmão, pastor Hamilton. Ele mandou mensagem para mim perguntando se eu podia trazer a palavra, porque ele não está se sentindo bem de saúde. E eu falei, irmão, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E viemos trazer a palavra de Deus, cooperar com a obra. Eu quero ler alguns versículos aqui no capítulo 5. E 2 Reis, capítulo 5, irmãos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 3. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que ainda está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, sabes que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos, e vede que buscais ocasião contra mim. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocarei o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aleluia. Podei-vos assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos conhecem esta palavra, esta passagem, esta história de Naamã. Mas ao receber a oportunidade, Deus me fez lembrar desta passagem. E lendo a palavra de Deus, estudando, meus queridos irmãos, eu pude entender neste texto a forma que Deus age. Se nós observarmos o texto, e nós vamos aprender a maneira que Deus vai agir, a forma que Deus age. Às vezes nós pensamos de uma maneira, queremos de certa forma, mas a forma que Deus age é diferente do nosso pensamento, do nosso querer. Se nós observarmos no versículo 3, quem conhece Deus não esquece as suas bênçãos em sua vida. Sabe por que quem conhece Deus não se esquece? Porque se nós observarmos no versículo 3, nós vamos entender que havia uma serva de Naamã,
A Bíblia diz que ela vai falar a respeito do profeta Eliseu. Ela vai referir que há um profeta. Ela vai lembrar de um profeta. Eu quero dizer que quando a gente conhece Deus, quando nós conhecemos Deus, nós não esquecemos do que Ele faz na nossa vida. Porque quando a gente conhece Deus, a gente nunca se esquece. A gente nunca vai deixar de se esquecer. Aprenda comigo essa noite, que quando a pessoa está de bem com Deus, obrigado. Às vezes a gente fica assim, um pouquinho mais desleixado, né? Deixa a desejar. Às vezes a gente parece que se esquece de Deus, porque a gente está tão bom, está tão acomodado. Mas esta serva, sendo serva, ela nunca se esqueceu de Deus, nunca se esqueceu do profeta. Ela fala para a sua senhora que há um profeta. Eu aprendo neste texto que Deus ele usa uma forma de agir interessante. Olha só, Deus coloca uma pessoa para entrar na vida de Naamã, porque ele era conhecido, ele era famoso. A Bíblia diz que ele, através dele, os sírios levavam livramentos. Mas o homem era leproso, era chefe, era general, mas precisou de uma serva para aprender, para se lembrar de Deus, para ter um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, observando o texto, irmãos, às vezes a gente olha e observa, e Deus vai nos mostrar, porque no versículo 3, ela fala que há um profeta. E se nós lermos o versículo 6, versículo 7, o rei vai mandar uma carta para o rei. Por que que ela falou que era um profeta? Por que que ela não procurou um profeta? A Bíblia diz que ele enviou uma carta ao rei. É interessante nós analisarmos isto. E quando o rei vê a carta, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Porventura eu sou Deus para dar vida, para vivificar? Ele rasga as suas vestes, porque ele não era profeta, ele conhecia o profeta que havia em Israel. Então ele rasga as suas vestes, e Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as suas vestes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adentrando no texto, observando a mensagem, nós vamos entender que quando ele manda a carta, Naamã vai para ser curado da lepra. Às vezes a pessoa vem, de certa forma, esperando o milagre, a bênção, querendo sair vitorioso. Observe no texto, que quando ele vai, versículo 11, Naamã ficou indignado com o profeta. Porém Naamã muito se indignou. Por quê? Bênção de quem espera milagre de imediato não acontece simplesmente como a gente quer.
Porque o versículo 11 vai dizer que ele saiu indignado. Ele queria que o profeta colocasse a mão na sua cabeça, para que fosse lhe curado, para que fosse lhe restaurada a sua saúde. Às vezes você não precisa colocar a mão. Às vezes você não precisa pegar a pessoa. Às vezes você pode ligar. Pode ser profeta através da ligação. Pode curar a vida da pessoa através da ligação, através de uma mensagem. Usa a sua rede social. Cura a vida de alguém, liberta a vida de alguém. Porque não precisou do profeta colocar a mão. Não precisou do profeta interceder para ele ser restaurado. Às vezes nós estamos esperando algo de imediato, mas não vai acontecer daquela forma que a gente está esperando. Porque muitos querem um milagre para acontecer da forma imediata. Eu compreendo, porque se fosse eu naquela situação, eu também tinha ficado indignado, porque ele foi ali para ser curado, para ser restaurado, porque ele tinha dinheiro, mas ele não conseguia através dos médicos, mas precisava a medicina. Não está ao alcance, somente Deus. Somente Deus. Deus liberta, Deus cura, tira você dessa depressão, salva seu casamento, restaura você, o seu filho, a sua saúde. Talvez você está dizendo esta noite que acabou, que não vai dar certo, que já é o fim, que não aguenta mais esta luta, porque você analisa comigo no texto. Ele era chefe. Às vezes nós somos bem reconhecidos na sociedade. Às vezes nosso nome é falado na sociedade. Temos um bom emprego. Temos um bom carro. A nossa família está boa ali. Não está faltando nada. Mas precisamos de algo. Naamã precisava de algo. É interessante esse texto demais, irmãos. Porque se nós analisarmos, Deus poderia ter curado Naamã há muito tempo. Há muito tempo. Mas você veja o texto. Porque Deus, Ele não faz algo de imediato e da forma que queremos. Você vai andar com esta sua lepra. Vai andar. No momento que eu quiser tirar, eu vou tirar, eu vou curar. No momento que Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Porque Ele não é filho do homem para mentir. Aleluia. Às vezes nós estamos querendo antecipar, pular na frente de Jesus. Estamos querendo antecipar algo. Não é assim que funciona no reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu observando o texto, quando ele saiu dali indignado, triste, cabisbaixo. Estou conjecturando aqui, irmãos. Estou adentrando no texto aqui. Saiu triste. Talvez ele poderia ter chorou ali naquele momento. Porque quando a pessoa está na situação que ela está, com lepra, o cara era chefe, mas a Bíblia diz que Deus dará livramento através dele. Mas eu, conjecturando aqui no texto, vou analisar. Eu percebo que quando Naamã vai para a guerra, quando ele volta, ele vê a sua esposa, ele olha para seu corpo, aquela lepra, ele fica triste. Vai deitar, vai dormir.
Ele fica questionando a Deus: Senhor, será que eu não vou ser curado nunca? Será que esse problema vai continuar? Senhor, até quando eu vou viver esta vida leproso? Às vezes nós estamos igual Naamã, ficamos questionando, ficamos murmurando, ficamos indignados com Deus, ficamos questionando, ficamos buscando a cura, o milagre, a bênção, rápido demais, ficamos buscando algo mais rápido, mais fácil, não queremos passar pela prova, não queremos perder, só queremos ser vitoriosos, só queremos estar sempre à frente de Deus, só queremos a vitória, é verdade, mas o texto diz que quando Naamã sai, a Bíblia diz no versículo 13 que chega os seus servos, fala assim: Naamã, por que o profeta que mandou o mensageiro, enviou, falou para ti, por que você se indignou? Por que você não vai até o rio? Por que você não toma essa atitude? Você quer voltar leproso? Porque a tua serva falou que havia um profeta em Israel. Se há um profeta em Israel, por que nós vamos voltar, Naamã? Você vai continuar com a lepra. Naamã, não é mais fácil você ir lá no rio? Ele não mandou você mergulhar, Naamã? Às vezes a gente está querendo deixar o nosso orgulho falar mais alto. Não. O irmão me magoou, mas se eu não vim pedir perdão, eu não vou perdoar ele. Para de ser orgulhoso. A gente às vezes quer ser orgulhoso demais. Deixa o orgulho falar mais alto. E acaba perdendo a bênção. Acaba perdendo o seu milagre. Acaba perdendo a sua vitória. Pelo simples fato, deixa o orgulho falar mais alto. E Naamã vai ao rio. Chega lá, a Bíblia diz que ele mergulhou no rio Jordão 7 vezes. Por que tinha que ser 7? Por que o profeta não falou: Naamã, desce no rio, mergulha uma vez? Por que, irmãos? Precisou de 7 vezes. Eu analisando, eu aprendi uma coisa. Se o profeta falasse: vai lá, mergulhe uma vez, você vai sair curado, certo? O profeta falou 7 vezes, sabe por quê? Porque quando ele mergulhasse uma vez, que ele subisse, ele ainda ia ver lepra. Que ele descesse novamente, ele ainda ia ver lepra. Que ele descesse a terceira, ainda ia ver lepra. Ele ia ter que descer 7. Era necessário 7 vezes. Às vezes é necessário mais de uma vez a oração. Não só uma, 2, 3, 4, 5. Enquanto a situação não estiver resolvida, é necessário que você desça ao Rio Jordão. Ele desceu 7 vezes. Durante aquelas 7 vezes, eu vou conjecturar que Naamã vai descer na 4ª, olhando, mas parece que está curando, parece que está saindo. Vou descer de novo. Subiu para a 5ª, rapaz, está desaparecendo. Subiu para a 6ª, está sumindo. Subiu para a 7ª, sumiu.
Aí ele lembrou-se da sua serva. Rapaz, há profeta em Israel. Ainda há profeta. Eu quero dizer para você nesta noite que ainda há profeta nas nossas igrejas. Ainda há profeta de Deus. Creia você nesta noite que quando Deus quer, Ele faz acontecer na sua vida. Aleluia! E ele volta para reconhecer. Ele volta. Aprenda a reconhecer os milagres que Deus está fazendo na sua vida. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a vir. Porque quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, na terça, na quinta, no domingo, na terça, na quinta e no domingo, é no culto de ensino, é no culto de senhoras, intercessão, domingo na escola bíblica dominical. Porque o profeta de Deus está aqui falando, a palavra de Deus está sendo levada aos nossos corações, e nós estamos aprendendo que ainda há profeta de Deus aqui nesta terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar